Então eu preservo a direita, coisa que eles não fazem, porque eles literalmente, mais do que nunca, estão mostrando que eles só estão preocupados em si próprios, né? Pagando multas de 40 mil, de 60 mil para processos, sabe, ridículos de perseguição LGBTQI, da Magnífica ter caído. Isso é de uma canalice gigantesca. O projeto da dosimetria foi apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso seja favorável, porque o Bolsonaro quer, mesmo talvez que não alcance ele entendeu que essas famílias precisam estar em casa. E, poxa, é você ter a capacidade de você analisar. Olha, a questão do SBT, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Mesmo que esteja falando isso, mas aconteceu isso. Vou reter o que é bom. Então eu preservo a direita, coisa que eles não fazem, porque eles literalmente, mais do que nunca, estão mostrando que eles só estão preocupados em si próprios, né? Só estão preocupados, enfim, com o poder e com o poder acima de tudo, com o capital político. E mesmo sobre todos esses tipos, né, aí de ataque, graças a Deus, hoje saiu uma pesquisa, né, da Atlas Intel, me colocando aí como o político mais bem avaliado do país. E eu fico feliz de verdade, porque assim, só Deus sabe, cara, da quantidade de sacrifícios que eu faço, visível e invisível, para poder me manter não somente como um bom parlamentar, mas o mais importante, né, me colocar como um bom pai, me colocar como um bom marido. Estou sofrendo diversos processos, diversas naturezas, pagando multas de 40 mil, de 60 mil para processos, sabe, ridículos de perseguição LGBTQI. Sabe, tô com várias AIDs ali no STF, posso perder meu mandato a qualquer momento, processo no terreno. Então, assim, o engraçado é que, no meio disso tudo, Rodrigo, você tem as pessoas querendo colocar a culpa nos parlamentares da Magnífica ter caído. Isso é de uma canalice gigantesca. O projeto da dosimetria foi apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso foi falado por mim, pelo próprio Flávio, sabe? Pelo próprio porta-voz do Bolsonaro. Olha, apoia, seja favorável, porque o Bolsonaro quer, mesmo talvez que não alcance ele entendeu que essas famílias precisam estar em casa. E, poxa, que generosidade, que coração do Bolsonaro em fazer isso. Aí as pessoas que dizem estar ao nosso lado se coloca a culpa nos parlamentares. E eu sou prova viva, Rodrigo, de que os parlamentares ali de direita, não na sua totalidade também, porque tem muitos que, enfim, falam muito, mas não aparecem absolutamente nada. Eu fiquei até 4 horas da manhã na Câmara semana passada. Cabe Gilberto fica lá até tarde, Gayer, Zucco, Cristonieto, Detone, o André Fernandes, Felipe Barros. A gente tem uma gama, Carlos Jordi, gigantesca de pessoas que estão ali diariamente, cara, trabalhando para poder ajudar. E aí coloca-se a culpa em cima dos parlamentares e, poxa, eles estão dizendo o quê? Que a culpa é da dosimetria. Então, quem pediu para votar favorável foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é culpado por derrubar a Magnífica. Então, compreende o problema que isso vai gerando, porque é uma mentira e não tem coesão. Então, o que eu peço para as pessoas, não é nem para essas pessoas em si, porque eu sei que vários ali não tem nem volta, mas para os brasileiros, né, que estão buscando uma consciência política como nunca antes, nunca antes teve esse desejo de ver um programa independente, de ver um Bradock, de ver um Oeste, de seguir jornalistas de direita, sabe? Nunca teve tanto conteúdo de direita. Mas, ao mesmo tempo, o que eu busco nessa quantidade é uma qualidade. É você ter a capacidade de você analisar. Olha, a questão do SBT, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Mesmo que esteja falando isso, mas aconteceu isso. Vou reter o que é bom. A gente não quer, literalmente, que as pessoas sejam apáticas no nosso apoio. Eu quero que as pessoas nos apoiem de forma racional, de forma coerente, de forma honesta, porque é isso que vai dar continuidade à sobrevivência da direita. Se as pessoas estão achando que somente eleger um presidente da República de direita vai solucionar todos os problemas, você está extremamente enganado. Então, esse aí é a minha visão para tudo que tem acontecido aí. Isso aí, não, isso é uma postura, eu sou testemunha, tem sido realmente de manter a coerência e a integridade. Você mencionou aí a questão dessa patota, enfim, que às vezes miraram também agora na Bia Kicis, quer dizer, parece gente infiltrada querendo dividir a direita, e a direita que trabalha, e eu sou testemunha que trabalha com afinco pelas causas do próprio bolsonarismo. Um dos pontos que o Flávio encontrou ali resistência quando anunciou a candidatura foi justamente na turma de mercado, que tinha uma preferência pelo Tarcísio. E aqui há uma confusão deliberada, às vezes, dessa turma, né, que falou em mercado, eles acham que é só a turminha da Faria Lima, o banqueiro André Esteves, o Armínio Fraga, uma turma que fez o L, e eles demonizam ou passam a demonizar o próprio funcionamento do mercado de capitais, que é algo fundamental para um país desenvolvido.
né? Você virar as costas para o mercado de capital, achar que bolsa não serve para nada, isso parece discurso de PT, né? O Flávio Bolsonaro parece ter entendido que precisa desse apoio, né? Precisa acalmar os nervos dos agentes de mercado, inclusive já foi falar que seria uma continuação do governo Bolsonaro em relação à agenda Paulo Guedes. Qual é a importância no campo econômico de mostrar o fracasso que vem sendo a política econômica do petismo e a importância de retomar, então, uma agenda mais liberal na economia, que seria o mandato de Flávio? Rodrigo, eu vou falar da importância da gente ocupar esse espaço, dando uma analogia com a Câmara dos Deputados. Muitas das vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, poxa, mas a esquerda tem acesso ao pessoal do Centrão, a esquerda atrai o Centrão. E a gente sabe que a esquerda atrai o Centrão não somente com diálogo e conversa, com convencimento, mas obviamente com emenda, com chantagem, né, de processos, abertura de inquérito, enfim. Só que existe sim um lado humano, comportamental, de ter afeto, de conversar, de ser uma pessoa gente boa, de saber lidar com pessoas. E muitas das vezes eu falo assim, peraí, pessoal, se a gente não está tendo acesso, por exemplo, ao presidente da Câmara, de duas uma. Ou nós somos incompetentes, né? Ou a esquerda é melhor que a gente. Porque se eles estão tendo e a gente não está tendo, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, se a esquerda ela tem acesso a Faria Lima, tem acesso aos grandes banqueiros, etc e tal, é por mérito deles. Eles criaram um processo em que eles conversam, eles trocam, eles fazem um toma lá da cá. E mesmo que seja, obviamente, uma forma espúria, existe uma parte que eu não tenho dúvidas que é uma questão humana. Quantas pessoas eu já não ouvi que assim são de centro, que não gostam do Lula, que tem obviamente aquela relação assim, né, de poder, que fala, cara, o Lula é um encantador de serpente. Ele bota aqueles 4 dedinhos ali na sua nuca, já era. Então, assim, é isso que muitas vezes a gente precisa ter. A gente precisa conversar, a gente precisa chegar para esses caras e se apresentar. E eu acho que é isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Está se apresentando, né? Eles queriam tanto um Bolsonaro moderado, tá aí um Bolsonaro bem moderado, né? Comparação com o Bolsonaro, pô, que escrevia vai queimar tua rosca, o Flávio Bolsonaro é um gentleman, né? Então, assim, toma aí o que vocês querem. Isso foram palavras, inclusive, deles, né, do próprio Flávio, né? Então, assim, ocupar esse espaço é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa vai conhecer você somente do Instagram, ou somente de corte, somente de manchete. E eu mesmo, durante esses meus 3 anos de mandato, já conversei muito com essa galera do mercado. E nenhuma reunião saíram de cara fechada, ou achando ruim. Pelo contrário, feedback é muito bom. Por quê? Porque muitas vezes vê o recorte no Instagram, eu tendo, obviamente, uma posição mais combativa, e não imagina que talvez você, né, obviamente, saiba dialogar, conversar, compreender, dar algumas visões, algumas análises importantes. Então, eu acho que a movimentação do Flávio está certíssima. Acertou em cheio de ir a ter essas pessoas, mesmo que não seja só, né, o pessoal da Faria Lima, de abrir para outros tipos de empresários, outros tipos de vozes, de meios, que é importantíssimo a gente ocupar esses espaços, e não outras pessoas e outros candidatos irão ocupar. Acerta e muito bem Perfeito. o Flávio. Sua fala antes de começar a entrevista na SBT News foi muito contundente e muito corajosa, inclusive na própria emissora, né, de apontar que é natural convidar políticos, em que pese ser estranho ter um defensor ali do Irã, da turma até do Hamas no limite, numa emissora fundada por um judeu, mas que é pouco compreensível uma figura como o ministro Alexandre de Moraes ser convidado e ter um tapete vermelho para falar e tudo num evento daqueles, né? Ou seja, antes de começar a entrevista já colocou no seu devido lugar, digamos assim, essa nova emissora de notícias, exclusiva de notícias do SBT. O que esperar, Nicolas, da imprensa daqui para frente, na campanha, principalmente de 2026, alguma chance de imparcialidade, uma vez que a gente está vendo pelo menos mudanças pontuais de postura aqui e acolá. O Estadão começando a criticar mais o Supremo, até o Globo fazendo reportagens como a da Malu Gaspar e depois o Lauro Jardim cobrando sobre o silêncio, né? Os 129 milhões de reais que o escritório da família de Alexandre de Moraes recebeu do Banco Master, que é um escândalo de proporções que deveriam parar o país e no Brasil está tudo normalizado. Qual a expectativa do papel da imprensa para o ano que vem? Olha, infelizmente, aquela frase que é mais ou menos assim, né? Que fala, olha, a imprensa ela é bem séria, né? Se você pagar bem, eles divulgam até a verdade.
Então a gente não pode tirar esse campo do dinheiro nessa análise, né? A Globo recebeu rios e rios de dinheiro aí do governo federal e não é à toa que passa pano dia sim, dia com certeza, né? Principalmente no âmbito da televisão. No âmbito editorial tem alguns ali, né, que acabam fazendo algumas críticas contundentes e pontuais, mas nada também que tome todo o espaço da Globo, né? Principalmente também os artistas da Globo, né? Comparecendo à micareta, né, de protesto ali para sem anistia, enfim. Então é muito difícil você lutar contra o sistema no âmbito de grana. Eu espero que a imprensa comece a perceber que, olha, primeiro você denuncia aquilo dali, denunciou aquilo lá, primeiro foi o Bolsonaro, depois foi o fulano, depois foi o professor, daqui a pouco não vai ter ninguém para você denunciar e vai ser você, que daqui a pouco vai ser calado, vai ser preso, vai sofrer censura prévia.